Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Então fica uma dúvida no ar, assim, se os casos aumentaram de fato ou se antes eles eram subnotificados. Então, será que eles aumentaram ou antes a gente não estava analisando essas mortes como feminicídio de fato, né? A gente ainda não tem como bater o martelo e ter certeza sobre isso, porque muitas mortes de mulheres antes não eram entendidas como feminicídio, né? Então elas entravam aí na estatística dos outros homicídios e passavam despercebidas. Então agora com o aumento da informação, inclusive dentro da própria polícia, né, das polícias, polícia militar, polícia civil, as investigações sendo focadas de fato nessa morte como uma questão de gênero, a gente tem condição de analisar melhor esses dados, mas de fato os números são assustadores. E aí uma percepção muito pessoal minha, né, pessoal barra profissional, né, de estar, eu sou perita criminal há 10 anos, então eu peguei o período antes da lei e depois, é que eu tenho notado talvez manifestações de ódio mais pungentes, assim, essa raiva muito exacerbada, né, desse autor. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Correio. Hoje, eu, Cibele Negromonte, e a minha colega Mariana Niederauer, recebemos a perita criminal Beatriz Figueiredo. Seja bem-vinda, doutora Beatriz. Ela é diretora da Divisão de Perícias Externas do Instituto de Criminalística do Distrito Federal. Isso. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu queria começando por um tema que tem abalado todos nós, né? Toda a sociedade nesses últimos tempos, que é o feminicídio. A senhora vai muito nas cenas de crime, especialmente nesse tipo de crime, né? Esse ano, só no Distrito Federal, 25 casos, uma estatística terrível. Você tem notado algum tipo de diferença nessas cenas de crime? Alguma evolução desse tipo de crime? Ou ele se mantém historicamente da mesma forma? Então, bom dia ainda, né? Bom dia ainda. Obrigada, gente, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que vai demorar um pouco mais de tempo para a gente conseguir fazer uma análise mais específica e mais clara de alguns aspectos do feminicídio, porque a gente está falando de um crime antigo, desde sempre, né? Mas que tem uma legislação muito nova, né? A lei do feminicídio é de 2015. Então, a gente demorou para engrenar um pouco para falar dessa tipificação penal, para entender esses casos mesmo como casos diferentes dos outros tipos de morte. Então, fica uma dúvida no ar, assim, se os casos aumentaram de fato ou se antes eles eram subnotificados. Então, será que eles aumentaram ou antes a gente não estava analisando essas mortes como feminicídio de fato, né? A gente ainda não tem como bater o martelo e ter certeza sobre isso, porque muitas mortes de mulheres antes não eram entendidas como feminicídio, né? Então, elas entravam aí na estatística dos outros homicídios e passavam despercebidas. Então, agora com o aumento da informação, inclusive dentro da própria polícia, né, das polícias, polícia militar, polícia civil, as investigações sendo focadas de fato nessa morte como uma questão de gênero, a gente tem condição de analisar melhor esses dados, mas de fato os números são assustadores. E aí uma percepção muito pessoal minha, né, pessoal barra profissional, né, de estar, eu sou perita criminal há 10 anos, então eu peguei o período antes da lei e depois, é que eu tenho notado talvez manifestações de ódio mais pungentes, assim, essa raiva muito exacerbada, né, desse autor. E talvez também seja por um movimento de algumas mulheres quererem romper com esse ciclo de violência, quererem sair desse relacionamento. Então, o que eu tenho percebido é casos de morte muito violentas, assim. Elas estão se tornando ainda mais violentas. É uma percepção, assim, que não é só sua. Acho que todo mundo que trabalha no ramo, a gente já teve aqui nessa bancada também uma promotora que falou sobre isso, que as mortes mais violentas e ocorrendo mais rápido no relacionamento, né? Num relacionamento de uma forma mais prematura. Então, jovens, né? Homens jovens matando mulheres muito jovens. Não sei se essa é a sua percepção também. O perfil das mulheres é nessa faixa etária ali, né? Assim, a gente tem... É muito claro também pra gente deixar
pro ouvinte entender que a gente tem feminicídio, não só o feminicídio íntimo, né? É importante a gente falar disso. O feminicídio íntimo, ele é o mais comum, ele é aí em virtude de um relacionamento, de um término de relacionamento. Mas a gente tem outros tipos de feminicídio, né? O feminicídio é a morte da mulher por ela ser mulher, né? Então, pelo ódio à condição feminina. Então, por exemplo, aquele caso do vizinho que queria ter um relacionamento com a vizinha e ela negou, ele entrou na casa dela, estuprou e matou. A gente está falando de um feminicídio. Mortes de mulheres em profissões que são estigmatizadas, dançarinas, strippers, profissionais do sexo, massagistas, garçonetes, que são profissões que têm esse estigma, né, da sensualidade ou da obrigatoriedade de estar relacionada ao sexo. Essas mulheres que são mortas em função dessas profissões. A gente também está falando de feminicídio. Ou aquele feminicídio mesmo em decorrência da violência estrutural. A mulher está no ponto de ônibus, se fosse um homem ele seria assaltado. Ela é assaltada, estuprada e morta. Né? Então, também são feminicídios. Mas dentro desse âmbito dos relacionamentos, essa faixa etária de mulheres jovens, né? E talvez relacionada a isso que eu falei também. Essas mulheres jovens estão tendo acesso mais precoce a informações, elas conseguem diagnosticar talvez mais cedo esse ciclo de violência. E a mulher morre quando ela rompe, né? Quando ela tenta terminar, quando ela não aceita mais. Fala um pouquinho como é seu trabalho, né? Quando a gente fala em perito criminal, a gente só se lembra das séries, né? CSI. É parecido? Ou como é a realidade mesmo? É parecido, a gente brinca que o CSI veio para trazer luz à nossa realidade, que é muito legal. Não é tão rápido assim, né? Pra gente desvendar um crime, demora mais que 40 minutos, mas muito do que eles mostram lá traduz as realidades que a gente tem, né? Assim, as tecnologias que a gente tem, é claro, né? Tem aquele viés hollywoodiano ali para deixar todas as histórias muito interessantes, mas é bem parecido o cerne, né? O esqueleto ali do trabalho. Porque é um trabalho de formiguinha e de detetive mesmo, né? Você chegar numa cena de crime e tentar desvendar o que aconteceu ali, recontar aqueles últimos momentos, né? Porque você volta você tem um fato e você tem que recontar o passado, né? E aí com uma pessoa que já não tem mais voz, né? Então eu brinco que a gente é a voz de quem não pode mais falar, né? Porque você volta e fala, bom, essa mancha de sangue aqui significa tal coisa. Essa pessoa se movimentou por aqui, não, esse copo quebrado aqui, ou esse líquido, será que tem veneno? Será que teve um calmante? Será que teve alguma substância que é ilícita? Então a gente vai reconstruindo essa história e é muito legal, né? Assim, guardadas as devidas proporções, estamos falando de crime, né? Não estou falando que o crime é uma coisa bacana, mas o interessante do trabalho é isso. E aí depois a gente poder confrontar, fortalecer ou enfraquecer versões, né? Porque o perito, ele fala materialmente, ele só fala aquilo que ele consegue provar. É isso Sim. que eu ia te perguntar também, porque é uma coisa, você está lidando com coisas muito importantes. Sim. Uma falha, no trabalho de vocês, pode condenar a vida de uma pessoa, né? Sim. Sim, eu ia perguntar, que a gente já conversou outras vezes, sobre a questão das qualificadoras, né? Que às vezes na cena do crime você consegue até ter, enfim, embasamento para no julgamento ter uma pena maior, ou enfim, ser imputados mais responsabilidades a quem cometeu o crime, né? Quem matou a mulher. Sim, na verdade, o perito ele é um cientista, né? A nossa profissão, ela nasce nas universidades e ela é emprestada à polícia. A origem da perícia é essa, né? Então, a gente tem pessoas muito, muito qualificadas, né? Muito técnicas. O nosso compromisso é exclusivamente com a verdade. O perito, ele não tem lado. A gente não está do lado nem da acusação e nem da defesa. A gente tem a verdade material. Então, o perito, ele não acha nada, ele não imagina nada. Ele fala, isso aqui é sangue porque eu fiz um exame de sangue e é sangue. E é o DNA de fulano que a gente fez um exame de DNA. Isso aqui é uma substância ilícita, é cocaína, é heroína, porque a gente fez um exame de laboratório. Então, tudo que o perito fala no laudo, né, ele escreve no laudo, ele consegue provar. E as qualificadoras, muitas vezes, não só nos crimes de feminicídio, mas principalmente, né, a gente constata porque a gente consegue provar, por exemplo. A presença de vestígios é importante e às vezes a ausência também né? Como eu falei, se você às vezes vai pegar o caso de uma mulher que morreu com 80 facadas e ela não tem nenhuma lesão de defesa, que é o que a gente chama, né? Quando a pessoa vai receber algum golpe, ela vai involuntariamente pôr as mãos. Ninguém recebe 80 facadas sem tentar se defender. Então, se essa mulher não tem essas lesões, provavelmente ela não estava acordada, né? Ou ela já não estava mais viva. Então, se ela tivesse sido dopada, ela não tiver condição de responder, isso é uma qualificadora, né? Porque, no caso, aí a gente está falando de um vulnerável. Pode ter sido um estupro de vulnerável. Ou, enfim, quando a gente constata que teve uso de fogo, né? O fogo também é uma qualificadora. Ou se esse autor tentou
esconder esse cadáver, a gente também consegue provar tudo isso materialmente, né? Como que a gente prova, por exemplo? Da via principal não dava para ver onde ele colocou, às vezes a pessoa enterrou realmente, né? Enfim. Então, isso tudo a gente consegue provar materialmente e isso é usado, né, depois lá no curso do processo penal como qualificadora. Você falou que é um trabalho científico, É né? um E de trabalho fato é. E científico. como é que é a formação do perito? Depende muito de cada estado. Aqui no Distrito Federal, a gente é regulamentado pela mesma lei que regulamenta a Polícia Federal. Então, a gente tem 7 áreas de formação que podem fazer o concurso para ser perito, né? Odontologia, farmácia, biologia, todas as engenharias, geologia, física, química. Então, você tem que ser formado num desses cursos para prestar o concurso para perito. E aí, depois, lá dentro, a gente tem um curso de formação, né, bem extenso, para ensinar todas essas bases da criminalística. Lá dentro, a gente tem mais de 16 sessões diferentes, né? Então, a gente tem sessão de informática, tem sessão de documentoscopia, tem sessão de laboratório. E aí, a direção sempre tenta usar a sua área de formação para te lotar em determinadas sessões, né? E aí, a partir daí, também, dentro das sessões, a gente tem treinamento, tem curso, o pessoal vai para fora fazer curso para fora do país, quase todo mundo tem especialização, mestrado, doutorado, escreve artigo, faz estudo, é constante a evolução, assim. E qual que é a sua área de formação? Eu sou formada em odontologia. Odontologia também é uma das áreas que aqui no DF pode prestar o concurso. Desviei um pouquinho ali da clínica. Um bocadinho, né? Um bocadinho. Porque eu não queria realmente clinicar, eu sou apaixonada pela perícia, assim, desde que eu entrei. E aí já desde a época da faculdade, né, me formei aqui na UNB, já participava desses movimentos feministas, pelos direitos das mulheres, bem como uma questão de vivência social. E aí, quando eu entrei na perícia, eu vi que dava para usar isso no trabalho, né? E aí surge esse caminho de estudar a morte dessas mulheres, né? E você trabalha só com a parte de mulheres, de crime contra a mulher, não? Ou você trabalha de um modo geral? Não, na direção que eu estou hoje, né, abaixo de mim tem 6 sessões, o nome é perícias externas, porque são as sessões que vão para a rua fazer os exames, ao contrário das sessões laboratoriais e as internas que recebem os vestígios, né? Então a gente tem delitos de trânsito, incêndio e explosões, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, né? A gente chama de morte violenta, engenharia legal e meio ambiente. Todas essas sessões estão ali debaixo do meu guarda-chuva. Mas a minha área de estudo, a minha especialização, o meu mestrado, a minha área de estudo é mesmo voltada para gênero. Então, sempre que tem um feminicídio, acontece alguma coisa, eu tento ir acompanhar a equipe, né? Nem sempre eu consigo, mas depois eu converso com os peritos, eu vejo o laudo. Então, desde que eu entrei nos últimos 10 anos, eu tive contato com todas essas mulheres aí que morreram de um jeito ou de outro, né? E, Beatriz, na segunda-feira agora vai ser lançado o seu livro, onde é compartilhada toda essa sua experiência, né? E pode contar um pouquinho de como que foi essa produção e de como vai ser o lançamento na segunda? Claro, na verdade o livro ele surge muito por acaso mesmo, não era minha intenção escrever um livro, mas eu percebi ao longo aí desse meu caminho, quando eu estava tentando fazer protocolos ou pensar em cursos, que a parte técnica em relação aos crimes de gênero, ela não era contemplada. A gente tem, assim, pesquisadoras incríveis no Brasil, na parte sociológica, né, na academia, para falar do movimento feminista, para falar de como o feminicídio ele tá no meio da nossa sociedade, né, respaldado ali pelo machismo, pelo patriarcado. Muitas publicações excelentes também na fase jurídica lá, né, já falando do tribunal do júri, falando dos promotores, dos defensores, mas eu via que a parte técnica a gente não tinha. E aí, quase por necessidade minha mesmo, assim, eu comecei a estudar e aí surgiu a ideia do livro, que na verdade, eu peguei todos os vestígios possíveis da gente ter numa cena de crime e analisei eles com esse viés de gênero, né, que é o que o perito vai encontrar no local. Então, por exemplo, se eu tô falando de pó, poeira e de cinzas, né, num local de homicídio ou de suicídio, ele tem um significado. Quando eu tô falando dele num local de gênero, ele tem outro. Por quê? Se eu tô falando de pó, por exemplo, eu posso estar falando de uma infinidade de substâncias, desde substâncias proscritas, né, cocaína, até medicamentos pulverizados que esse autor pode ter administrado na mulher para ela perder a consciência, até maquiagem, né, como eu tive um caso que deu pra gente falar que foi feminicídio, porque tinha maquiagem no travesseiro que o autor usou para sufocar a vítima, né? E se eu tô falando de locais em que a mulher é vítima e tem essa questão de feminilidade, são esses detalhes que podem fazer toda a diferença, do perito saber encontrar isso no local, saber examinar
analisar e colocar no laudo, porque esse laudo vai ser usado depois no processo penal como um todo, né? E quem você acha que é o público desse seu livro? O livro, ele conversa com os peritos criminais e com todos os outros operadores do direito, porque, obviamente, não é para ensinar direito para os operadores de direito, mas é para falar, olha, o nosso laudo, quando a gente estiver analisando os vestígios, esse é o possível valor forense. Então, os outros, né, atores aí nesse processo entenderem a riqueza que a gente tem quando a gente constata certos tipos de vestígio, né? Como eu falei, às vezes a mulher, que é um caso real, né? A mulher tava morta lá na garagem da casa dela, e aí quando a gente entrou na cozinha, em cima do fogão, tinha uma chaleirinha com chá de canela. E aí, na hora, eu comentei com os peritos, essa mulher pode estar grávida. E ela era, assim, bem magrinha, tava, né, não tinha barriga aparente. E depois, no exame do IML, a gente constatou que ela estava realmente grávida, né? Muitas pessoas não sabem, mas a canela é uma das ervas, né? Usadas como abortivo. E o perito precisa saber disso, porque não é, de repente, não é um senso comum, né? Às vezes, outros operadores do direito também não sabem. Então, um detalhe que podia passar sem ser notado, né? Então, você tem que estar com uma percepção muito aguçada. Você tem que ser uma pessoa muito observadora. Não é só aquela coisa do corpo, da cena do crime, mas uma observação muito ampla. Eu falo que chama muito a atenção, obviamente, um cadáver, mas o cadáver é mais um dos vestígios que a gente tem numa cena, né? Ele, de longe, não é o único e, às vezes, ele nem é o principal. Né? Ele é muito importante, mas às vezes tem outros vestígios que vão dizer muito pra gente. Às vezes uma mulher tá amarrada e ela tá amarrada ali com uma corda e o nó dado é muito específico, que não é de conhecimento geral. Então, quem deu esse nó? Será que essa pessoa não trabalha com atividades náuticas? Será que era uma pessoa que tem conhecimento de nó? Alguém que trabalha, algum militar? Alguém que é escoteiro? E a gente tem um caso bem emblemático, eu até trago no livro, de um local que foi isso, assim, o juiz ele aumentou a pena do autor, porque ele era um oficial do bombeiro, e ele amarrou a vítima com um padrão de nó muito específico, só quem tinha conhecimento técnico poderia, e o juiz entendeu que com esse nó muito específico, ele impediu que ela se soltasse, né? Então ele não deu nem chance dela reagir. Então, olha o nível de detalhe, né, do perito olhar e falar, não, esse nó aqui, ele é muito específico, né? E aí estudar os nós, a gente tem cartilha, tem livros sobre nós, né? Então, são muitos detalhes, assim, possíveis. E, Beatriz, você se formou aqui pela UNB, acabou de contar aqui pra gente. Como que é a sua relação com a cidade? Você não é daqui, né? O que te levou a escolher Brasília? Eu não sou daqui, eu sou de Formosa, né, Goiás, aqui do ladinho, né, mas eu vim pra cá quando eu passei na UNB, porque eu sou filho de militar, né, tenho só uma irmã, eu e uma irmã. Meu pai falou, vocês vão pra Brasília ou pra Goiânia, porque mais longe eu não vou deixar vocês irem, eu Brasília ou Goiânia, e a minha irmã fez o FG e eu fiz o UNB, então eu tô em Brasília há mais tempo do que eu morei em Formosa. Sou apaixonada por Brasília, o livro até traz várias referências a Atos Bulcão, né, que também eu me formei na UNB e toda a minha história de vida e história profissional é aqui em Brasília, né, e então eu tenho uma ligação muito forte com a cidade, e eu acho que também é um jeito, o meu trabalho, eu tento entender ele como um jeito de devolver para Brasília todo o carinho, o afeto que eu sempre recebi aqui, né, que é falar sobre isso e tentar de algum jeito ajudar a diminuir o número dessas mortes de mulheres, né. É uma profissão muito, digamos assim, árida, né? Você chegar numa cena de crime, você, né? Teve algum crime específico, ou alguns crimes em específico que abalaram mais você? Ou isso daí já é uma coisa que você meio que tira de letra? Eu falo que esses locais de morte, né? Então, a sessão de crimes contra a pessoa, a morte violenta, não é você que escolhe, a sessão é que te escolhe. Porque, de fato, é muito difícil conviver com a morte e principalmente com a interação ali com a família. A gente chega, a família tá no local, então você não vê o corpo deslocado da realidade dele, você vê a pessoa na casa ou aonde ela morreu, você tem acesso a diário, você vai olhar os pertences, então é uma imersão muito grande na vida da pessoa que morreu de uma forma muito brusca. Então é muito difícil, assim, eu acho que a gente tem que estar muito bem preparado, assim, também seria assunto para outro podcast, se vocês quiserem a gente conversar, para falar sobre a saúde mental desses profissionais. Mas a gente vai dar uma faladinha, né? Também. Sim, acho que é importante, com certeza. Porque
espera-se também, né, que a gente tenha esse distanciamento profissional e você tem que ter, mas a que custo, né? Você também não pode deixar de se sensibilizar com a sua vida, porque termina o trabalho, você vai para casa, mas você não pode se emocionar no trabalho, senão você não consegue trabalhar. Mas, de fato, os locais que envolvem mulheres são locais que me tocam num lugar muito específico, porque você vê potencialmente qualquer pessoa que você conhece naquele lugar, né? Podia ser a minha mãe, podia ser a minha irmã, podia ser qualquer amiga minha, podia ser eu, né? Porque são locais que são muito próximos da nossa realidade, né? Policiais que são mortas, a pessoa tá saindo da faculdade, ou A gente simplesmente... teve um caso recente, né? Então, pessoas que estão saindo da faculdade, você pega um Uber, então você olha e fala... São situações em que claramente eu poderia estar vivendo, né? Então, são casos que são mais espinhosos, assim, né? Porque você nota essa realidade de que o motivo do óbito foi simplesmente porque você é mulher. Assim, o seu direito de existir enquanto mulher, ele foi o motivo para ter a sua vida perdida, né? Então é muito doloroso, assim, essa realidade para mim ainda. E como é que você se cuida para poder enfrentar tudo isso? A terapia, né? Indico para todo mundo, mas desde que eu entrei, antes do meu primeiro local, eu já falei, não, eu preciso fazer terapia. E, assim, a gente tem uma sorte muito grande de ter um grupo muito coeso, né? Assim, todo mundo é muito amigo, é um ambiente profissional extremamente saudável e divertido dentro do possível, né? Quando a gente tenta estar junto e faz festa, um é padrinho de casamento do outro, viaja junto, porque no final das contas, quando você vai pensar nesses momentos, você olha, a gente aqui sempre vai com dois peritos, né? Vai um agente de polícia, um papiloscopista e 2 peritos. Então você sabe que aquela outra pessoa viu aquilo com você, né? Vivenciou aquela cena, esteve ali naquele local com você, então isso une muito as pessoas. E eu tento, de fato, ter os meus momentos fora do trabalho mesmo, assim, né? Me desligar, ter outras atividades, porque senão você dá uma misturada nas coisas ali e dificulta. Mas eu falaria a terapia que eu recomendo para todo mundo, sendo policial ou não, inclusive. Sim, muito bom. E eu ia perguntar até relacionado a isso, a Polícia Civil do DF é conhecida por ter uma excelência, né? Uma taxa boa de resolução de casos. E você falou agora do relacionamento, né? No caso, entre os peritos, no Instituto de Criminalística. Isso se reflete também no trabalho de vocês, na área da criminalística aqui no DF. A gente pode dizer que é referência no país e que a gente tem feito um bom trabalho? Assim, eu digo sem modéstia nenhuma que eu considero nosso Instituto de Criminalística um dos melhores do mundo. Eu falo mesmo com propriedade, principalmente porque, infelizmente, a gente tem muita casuística, né? Então, a gente consegue ter um número relativamente grande de casos quando a gente vai comparar com países da Europa, né? E aí, falando do Brasil, a gente tem uma vantagem, eu diria assim, que é nossa extensão territorial, né? Então, quando você pensa no Brasil, que a gente tem tamanho continental aí, então os estados é muito difícil você conseguir manter a mesma qualidade, inclusive numérica, né? Na capital e no interior, por exemplo. E aqui no DF, não, a gente tem um instituto de criminalística ali no complexo da Polícia Civil, então são os mesmos peritos que vão para todos os locais. A gente pega uma viatura e vai de Braslândia a Planaltina, vai para Sobradinho, vai para o Gama, mas é a mesma equipe. Então, você tem um trabalho coeso. As pessoas são treinadas, falam a mesma linguagem, têm acesso aos mesmos equipamentos, né? Geograficamente, isso Geograficamente ajuda muito, né? E aí a gente tem um quadro de profissionais extremamente competentes, técnicos, né? E pessoas muito comprometidas com o trabalho de uma forma geral. Você ressaltou muito isso, de um ambiente muito bom de trabalho e tal. Perito criminal é uma profissão que a gente relaciona muito a uma coisa muito masculina, né? Você está chefiando uma divisão, uma diretoria ali dentro. Como é que é ser mulher nesse ambiente? Ainda é desafiador, né? Como trabalhar em meios de comunicação e ser mulher, né? Ainda é muito desafiador ser mulher, principalmente quando a gente está falando de cargos mais elevados, assim. A gente ainda é numericamente...
Nós somos menos, né, dentro da polícia como um todo e do Instituto de Criminalística também. Durante muito tempo ficou muito associado, né, a polícia a essa versão do masculino. Precisa ter força, precisa ter brutalidade, né, precisa ter esse viés muito reativo. E hoje a gente já entende que não, né, que inclusive o ideal seria profissionais com um perfil, inclusive, menos agressivo, menos reativo. E eu sou a primeira mulher a estar ocupando essa divisão. Hoje sou a única na direção, porque a minha outra amiga, Bárbara, que é diretora, ela está de licença maternidade, mas está voltando já. Então seremos 2, mas são 7 direções, né? E ainda é muito um reflexo disso. Não que a atual gestão não escolha mulheres para trabalhar, não é isso. Mas eu acho que a gente uma máquina de ceifar lideranças, e principalmente as femininas, né? Assim, a gente não incentiva mulheres, não dá condições de mulheres entenderem que elas podem ocupar esses espaços de gestão, de direção, de gerência, caso elas queiram, né? Então, um dos meus objetivos profissionais, inclusive, é esse, né? É incentivar outras mulheres e trazer sempre mulheres que eu posso, né? Tenho chefes em algumas sessões das minhas divisões ali, e tem outras mulheres que são chefes do instituto, e sempre que eu posso, eu tento pensar em mulheres mesmo para ocupar esses cargos, porque eu acho que é assim, uma que consegue tem que puxar outras, porque tem que ser nós por nós mesmo, né, nesse caminho aí. O seu livro já traz um pouco isso, né? De levar o trabalho que você faz para a sociedade, mostrando que é uma mulher que está fazendo. Esse podcast já ajuda, né? Também a divulgar. Mas você faz outros tipos de ações nesse sentido? De divulgar esse trabalho de vocês? Assim, acaba que uma coisa vai levando a outra, né? Eu dou muita aula, eu dou muita palestra, né? Eu sou professora aqui da escola da Polícia Civil, dou aula em várias universidades, o pessoal sempre me chama. Eu vou para outros estados para falar sobre o protocolo de feminicídio, né? Esse ano eu já fui para o Maranhão, já fui para o Pará, vou para Fortaleza, vou para o Espírito Santo ainda esse ano para dar esse treinamento, porque nós somos pioneiros aqui no DF, né? O trabalho que a gente faz em locais de crime de gênero é único no país, então eu acabo sendo convidada para ir dar esse treinamento em outros lugares. E aí eu vou, o pessoal brinca comigo que eu vou, me deu 2 minutos, eu falo, tudo bom? Você tem 1 minuto para ouvir a palavra da perícia em locais de gênero? Me deu um espacinho, eu tô falando. Sim, sempre participando, né? E eu queria falar sobre, acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. O feminicídio, ele é um ato extremo, né? Ali o fim de uma relação de violência, de um ciclo de violência. Qual que é a sua avaliação de como a gente pode, enfim, evitar, né, que a gente ande por aí com medo de conhecer a próxima vítima ou de ser a próxima vítima? Como que a gente conscientiza, né, as pessoas? Como que a gente faz esse trabalho social mesmo, de mudança? Eu acho que é difícil, né? A pergunta de $1 milhão, eu acho, né? A gente tem 2 caminhos. Sim, existem várias outras coisas, mas tem 2 caminhos que eu acho que muito importantes que tem que andar juntos, né? Uma coisa é a gente estar falando da repressão dos crimes que estão acontecendo agora, isso a gente não pode deixar de pensar. E outra que parte pelo caminho da educação, que eu acho que é sempre a grande resposta, principalmente dos homens, né? Eu fico muito triste quando eu tenho que pensar sobre isso é uma realidade, ou quando eu sou perguntada sobre isso, como uma mulher pode se defender? A gente não tem que se defender, os homens têm que parar de nos matar, né? Não é que a gente... eu não posso andar de cabelo solto na rua, tenho que prender, porque se alguém vier puxar o meu cabelo... Qual a forma que eu me visto, né? Como eu me visto, os lugares onde eu vou... frequento. Qual lugar que eu frequento. A que horas? Sim, e assim, né? Para quem eu dou liberdade, com quem eu vou conversar, eu tenho que andar com guarda-chuva, eu não posso andar depois das 10, eu nunca vou andar de Uber sozinho. É um peso para nossa existência, porque a gente está sendo impedido de viver. Eu estou falando só de existir. É como se a responsabilidade fosse nossa. Nossa de não morrer, sendo que a gente tem que falar da responsabilidade de quem está matando, né? É claro que, infelizmente, hoje a gente tem que pensar sobre isso. Não, 3 horas da manhã eu vou evitar circular num ambiente que não tem luminosidade, mas às vezes eu não tenho escolha, né? A gente tem que pensar também em políticas públicas que envolvam pensar a cidade para as mulheres, né? Tem iluminação em todos os lugares do DF, eu estou falando do DF como um todo, não estou falando do plano. Tem ponto de ônibus, capital, e né? olha que eu estou falando da capital, né? Tem ponto de ônibus que estão chegando a todos os lugares, essa mulher tem que sair para trabalhar.
E aí, às vezes, ela vai voltar à noite, de madrugada. Ai, quem volta de madrugada? Uma pessoa que trabalha num hotel, uma mulher que trabalha num bar, num restaurante. O horário vai ser diferente. Volta de uma faculdade à noite. Hoje todo mundo tem celular, né? Todo mundo quem? A gente, né? Tem gente que não tem celular. Se essa mulher ela for atacada ou ela estiver em perigo, tem um orelhão? Não tem mais orelhão na cidade, né? Se ela precisar ligar no 190, ela vai ligar de onde? Né? A gente está falando de lugares aí que as vias não são pavimentadas, são vielas de estrada de chão e muito estreitas. É difícil passar uma viatura. E se essa mulher conseguir pedir socorro, o bombeiro consegue chegar lá, um PM consegue chegar lá. Então a gente tem que pensar na mulher. Eu falo que devia ter comissões, coordenações das mulheres em todos os ministérios, em todas as secretarias, porque a gente tem que estar falando disso quando a gente está falando de saúde, né? Essa mulher ela tem que ter acesso enfim, a saúde ginecológica, a saúde como um todo, na cultura, na questão do trabalho. Essa mulher ela tem condições de trabalhar para ela conseguir sair de casa, né? Por exemplo, a gente tem uma questão hoje, que também é um problema da Casa da Mulher Brasileira, que é excelente para acolher essas mulheres em risco, mas a Casa da Mulher Brasileira não aceita adolescentes com mais de 14 anos. Além de ter ficado anos fechada, né? Anos fechado, né? A gente teve aí um sucateamento nos últimos 4 anos de todas essas políticas públicas para as mulheres, além de ter ficado fechado hoje. E é realmente uma questão, não dá para nesse ambiente em que tem mulheres, crianças e mulheres, né? Vai ter um jovem de 18, 19 anos? Não, mas para onde ele vai? Às vezes essa mulher, ela vai deixar para trás? Ela vai deixar o filho para trás? Então são questões que precisam ser pensadas, né? Mas basicamente a gente tem que falar com os homens. Os homens precisam atuar ativamente na questão da violência contra a mulher. E quando eu digo ativamente, não é pegar o protagonismo para discutir esse assunto. É naquele grupo de amigos lá, quando vem uma piada, mas no grupo que só tem homens, você fala, amigão, essa piada aqui já não cabe mais, né? É trabalhar ativamente, é nos ajudar nesse trabalho. É um problema de todo mundo, né? Você falou que roda o Brasil aí falando sobre o protocolo e que o Distrito Federal é pioneiro nessa questão de perícia de gênero, né? O que é que diferencia o Distrito Federal de outros estados? Por que esse pioneirismo? Eu acho que é muito pela qualidade da nossa polícia, de fato, né? Pela qualidade da nossa perícia e a importância de ter mulheres em cargos estratégicos. Por exemplo, antes de ser diretora, eu fui chefe da seção de crimes contra a pessoa. Então, eu chamei os meus diretores à época e falei, a gente precisa falar sobre esse protocolo. Não pode ser discricionário. O perito, ele usa se ele quiser. Tô liberada? Não, tá liberada. Então eu juntei todos os peritos e falei, vou fazer um treinamento de 1 semana, vocês são obrigados a fazer. Pronto, eu era chefe, eu dei a canetada. Treinei todos eles. Pronto, né? Então agora já internalizou e todo mundo já usa o protocolo. Porque eu fico imaginando, às vezes se fosse um chefe homem, ou será que ele ia ter tido a sensibilidade? E às vezes eu não tô falando de negligência, não tô falando... É porque a gente sabe aonde o nosso calo aperta. Né? Então, talvez se não fossem mulheres aqui nesse podcast, será que algum homem ia ter essa sensibilidade de falar, vamos falar sobre o assunto? Talvez não, talvez sim, mas por isso que é importante você ter mulheres nesses lugares. Aí a gente tem delegadas maravilhosas aqui, que trabalham nas delegacias das mulheres, que também estão em postos estratégicos, na direção. Hoje a gente tem a diretora do IML é uma mulher, né, uma médica legista, então também tem esse olhar. Então uma coisa vai puxando a outra, né? Não acredito que seja coincidência, não. A gente ter esse pioneirismo. Acho que é em função de uma visão muito, muito técnica, né? A gente tem esse espaço dentro da polícia e eu acho que muito disso se deve a mulheres, assim, desde papiloscopistas policiais, delegadas, agentes de polícia, em lugares muito estratégicos, né? Assim, em lugares de tomadas de posição. Uhum. E a gente vê isso, reflexo até de entrevistas recentes, né, do que a gente vem debatendo, né, o Correio coloca isso como até uma bandeira, né, uma questão importante de ser trazida com frequência, mas no próprio Tribunal de Justiça, na Câmara Legislativa, acho que todas as esferas, né, no governo, né, na esfera do executivo, eu acho que é importante esse tema estar vindo à tona, né? Para ter essa atmosfera, porque não é uma coisa que se faz sozinho, né? Não. Mesmo vindo à tona, a gente está com 25 casos e ainda estamos em agosto. Ainda estamos em agosto. Ainda estamos em agosto. É muito chocante isso ainda. Infelizmente, esse número vai aumentar, né? Até o final do ano. Infelizmente, sim.
Não é uma previsão pessimista, é uma realidade, né? É uma coisa que chocou muito todos nós, né? Eu acho que a população, de um modo geral, foi o fato de uma mulher policial civil que trabalhava na delegacia da mulher, né? E sofreu essa violência, né? Isso mostra o quanto todos nós somos vulneráveis. Todas nós estamos vulneráveis, né? E é aquilo também, né? De falar, tem falas que são muito dolorosas e que a gente não tem que usar mais, que é isso, né? A mulher continuou nesse ciclo de violência porque ela quis, a mulher de bandido que gosta de apanhar. E não é, para mostrar como é difícil você estar num relacionamento tóxico, abusivo, e como é difícil e perigoso sair dele, né? Então, como a gente tem que estar atenta aos primeiros sinais, né? Na nossa vivência, e a gente tem que ser rede de apoio para outras mulheres, né? Quando a gente notar que tem uma amiga que está se afastando, que deixou de ir nos locais, que apareceu machucada, que está com um comportamento estranho, não abandonar, tentar estar por perto, tentar alertar e tentar se preocupar, porque é de fato um risco iminente, né? E, doutora, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Já fica o convite para voltar outras vezes. Mas vamos reforçar, né, o convite para o lançamento do livro na segunda-feira. E quem quiser, depois acho que vai estar disponível, né? Sim, a gente, na segunda é o lançamento de fato, mas ele já está disponível para pré-venda no site da Milênio, né? Editora Milênio, que é a maior editora que a gente tem aí no Brasil de livros de ciências forenses de criminalística. Ele já está lá à pré-venda, com desconto até o lançamento. E eu estou bem feliz com o livro, ficou uma obra bem bacana, muito delicada, apesar do assunto, apesar do tema. E foi um livro que foi feito por mulheres, né? Eu sou a única autora, mas a minha mãe desenhou a capa. Eu trabalhei com 2 meninas maravilhosas na editoração, uma ilustradora, uma revisora. Eu trabalhei só com mulheres, eu fiz questão de ser um trabalho 100% feminino, né? Como eu falei, a ideia era tentar empoderar outras mulheres também, trazer mulheres que trabalham muito bem para trabalhar comigo. E espero que o livro seja útil, assim, não só para os peritos, mas para quem está interessado no assunto. Os primeiros capítulos também falam muito sobre desigualdade sexista, sobre gênero, sobre legislação, como é que a gente caminhou até chegar a Maria da Penha, e depois da Maria da Penha até a lei do feminicídio, e depois o que veio depois. A gente já tem várias outras leis, né? Do stalking, a lei da Carolina Dickmann, violência de gênero online, violência de gênero política. Então, fala também sobre a nossa Constituição histórica, né? Quem somos nós, as mulheres brasileiras hoje? As mulheres indígenas, né? Dos povos originários, ali, as mulheres escravizadas que foram trazidas para cá. Então, a gente caminhou pela nossa trajetória e até chegar no feminicídio mesmo. Segunda vai ser onde o lançamento e a que horas? Vai ser lá no Instituto de Criminalística, mas aí como dentro da polícia, né? Eu tô fazendo para jornalistas, para peritos, para delegados, promotores, procuradores, né? Para o pessoal da área. Mas o livro já tá disponível para venda a partir de agora. Eu ainda nem vi o livro pronto, porque ele tá vindo de São Paulo, mas já tem amigas de outros estados que já compraram. A Bia, tá lindo. Eu falei, que bom, vou acreditar em vocês, mas já está disponível no site da editora. Obrigada. Muito, muito obrigada pela presença. Recebemos hoje a perita criminal Beatriz Figueiredo. E é isso, o podcast do Correio fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.